Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar sobre a derrota do Corinthians de ontem diante do Fluminense. Ramon Dias podendo cair a qualquer momento. Dorival é pauta no Corinthians, assim também como o Tite. Vou contar tudo para vocês agora neste vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já quero iniciar esse vídeo aqui falando para vocês que Augusto Melo deu seu depoimento ontem na polícia, tá? Logo depois foi entrevistado junto com o seu advogado. Apareceu uma pessoa muito tranquila, muito sorridente, falando que foi um depoimento aí por mais de 3 horas, um depoimento super tranquilo, onde o presidente aí não teve problemas em depor. Diz que correu tudo bem e foi de forma aí totalmente honesta e transparente, tá? Nós, corintianos, esperamos de todo o coração aqui que você seja inocentado, né? Se você for inocentado pela polícia, se eles concluírem as investigações e ver que você é inocente, não tem nem motivo para continuar essa votação de impeachment. Eu acho que todos nós, corintianos, estamos torcendo para você ser inocente, porque você faz um bom trabalho, tá? Caso não for, eu acho que o único aí que não torce para que você seja inocente seja o Capelanes. Mas esperamos nós, corintianos, de todo coração que você possa ser inocente. Se for culpado, aí sim você deve deixar o Corinthians imediatamente responder pelos seus erros, porque nós não admitimos aí coisas ilícitas no nosso Corinthians, porque o que menos precisamos hoje são de pessoas desonestas, porque o Corinthians precisa pagar dívidas, precisa entrar forte futebolisticamente, precisa contratar e com pessoas faturando aí, desviando o dinheiro do Corinthians, o Corinthians nunca vai chegar nos seus objetivos. Então esperamos de todo coração que você seja inocente, que não entregue o Corinthians de bandeja aí na mão da renovação e transparência novamente. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Obviamente que vamos falar muito sobre esse jogo aqui entre Corinthians e Fluminense, tá? Primeiramente, já quero iniciar o vídeo falando também sobre Ramon Dias, que após a derrota, Ramon Dias está ameaçado. Enquanto falamos, pode ser que ele até já tenha caído, porque tem uma reunião marcada em que o treinador pode cair. Isso está falando em todos os canais. O pioneiro, o primeiro a dar essa informação sobre a reunião. Eu tinha informação, vocês lembram que eu trouxe para vocês, que a tolerância do Corinthians com Ramon Dias seria uma tolerância zero. O Corinthians reavaliou seu trabalho depois que ele foi campeão paulista, só que teria uma tolerância zero com o treinador, tá? Então o Corinthians aí vem de derrota na Sul-Americana para o Huracan, vem de empate contra a América de Cali com um time mesclado, onde muitas pessoas não viu com bons olhos. Aí no Brasileirão vem de empate com Bahia fora de casa, vitória em cima do Vasco dentro de casa e 2 derrotas, né? Uma Palmeiras e uma pro Fluminense ontem, vexatória na minha opinião, fora de casa, tá? Então diz que o treinador, quem trouxe essa informação em primeira mão, foi o blog do Macedo, que tem uma reunião marcada com o senhor Ramon Dias. Essas reuniões geralmente, fiel, na maioria das vezes costumam terminar em demissão, tá? Então eu acredito fortemente que o Ramon Dias será demitido. Não dá para mim cravar a sua demissão, mas nessas reuniões, na maioria das reuniões, acredito que é para demitir o treinador, tá? Agora, o que é de informação, o que não é opinião, fiel, é que o Dorival Júnior está na pauta do Corinthians e isso é evidente, tá? Chegou informações para mim, como chegou para muitas pessoas, que Dorival Júnior está na pauta do Corinthians hoje para ser treinador do Corinthians, porque ele fez um bom trabalho no Flamengo, fez um bom trabalho no São Paulo, antes de ir para a seleção brasileira, onde passou um fiasco, mas a seleção também não é garantia de sucesso hoje para treinador nenhum. E aí o Dorival é cotado hoje para ser treinador no Corinthians. Mas o que pega, corintianeiro? Quais são? O Corinthians tem negociação com o Dorival, o Corinthians tem proposta feita para o Dorival, o Corinthians ainda não demitiu o Ramon Dias até esse presente momento. Vamos lembrar que eu estou gravando, que pode ser que já está acontecendo, tá, fiel? Ele não demitiu porque o Corinthians vive aí, vamos dizer assim, um dilema, tá? Primeiramente, o Corinthians procurou o Dorival já, e isso eu quero que vocês entendam. O Dorival, uma pessoa bastante íntegra e honesta, disse que não negocia com o treinador no cargo. É a primeira palavra do Dorival. Se ele não tivesse nada com o Corinthians, não aceitasse o Corinthians, ele chegaria e falaria: olha, não estou interessado em treinar nenhum time do Brasil agora. Como ele falou isso, eu acredito que se o Ramon Dias for dispensado, ele vai ouvir o Corinthians e vai aceitar. Porque o Corinthians é um grande clube do Brasil, um clube com bastante vitrine, qualquer treinador em sã consciência que está parado aceita o Corinthians, não é verdade? Só que não está confirmadíssimo o Dorival.
Só que ele passa a ser prioridade no Corinthians por várias formas, tá, fiel? Primeiro, que é um treinador mais barato do que o Tite. Segundo, que é um treinador muito bom. E terceiro, que eu acho que ele vai dar muito certo no Corinthians, tá? Então, só por essa informação, que ele é mais barato do que o Tite, já chama a atenção do Corinthians, tá? Dorival aí que deve ganhar estourando 2 milhões ou um pouquinho menos para ser treinador do Corinthians. E isso, na minha opinião, já passou da hora de acontecer. Só que não está confirmado o Dorival, tá, fiel? De repente, a gente pode ter uma surpresa e aparecer o Tite no Corinthians, que é outro treinador que está desempregado, que pode vir para o Timão também. Eu sei que vocês não gostam do Tite, eu não vou negar o fato que eu gosto do treinador Tite, porém, o Dorival hoje está na frente do Tite por causa do preço. Por causa do preço, o Dorival é muito mais barato a sua comissão técnica do que a comissão técnica do Tite, tá? Porque o Tite vem com vários integrantes, vem com preparador físico, vem até com nutricionista. O Tite tem uma comissão completa. Já o Dorival não tem essa comissão tão completa assim de integrantes para aí chegar no Corinthians, tá? O Tite tem o Titinho também, que é o auxiliar técnico dele, que é o filho. Então é salário para toda essa galera aí e se torna aí uma comissão técnica muito mais cara do que a comissão técnica do Dorival. Então por isso o Dorival ganha prioridade e na minha opinião são dois bons treinadores, tá? E eu gostaria muito, por mais que eu goste do Tite, eu gostaria muito de ter o Dorival Júnior no Corinthians, tá, fiel? Eu acho o Dorival Júnior um excelente treinador, tá? Mas não seria ruim também o Corinthians contratar o Tite. Lembrando que não está confirmado se vai ser o Dorival ou o Tite. Eu quero trazer para vocês informação. Isso é informação, não é opinião. O Dorival Júnior hoje está na frente do Tite. E o Ramon Dias pode ser demitido a qualquer minutinho, tá, fiel? Qualquer momento do dia pode sair a informação que o Ramon Dias caiu do cargo do Corinthians. Realmente não dá mais, né, fiel? Realmente não dá mais. Lógico que a gente vai falar sobre o jogo. Realmente não tem como mais manter o Ramon Dias no time. A gente aguentou até quando podia. A diretoria do Corinthians aguentou até quando podia. Foi campeão paulista. Fez uma reavaliação do seu trabalho, onde ele inicia até o Brasileiro bem, com um empate fora de casa contra o Bahia. Depois dá uma goleada no Vasco. E aí faz 2 vexames contra Palmeiras e Fluminense. Não dá. Ontem no jogo contra o Fluminense, o senhor Ramon Dias ele entra no meio campo aí com o Ranieri, André Carrillo, Breno Bidon, tá, fiel? E realmente não dá para entender 3 atacantes, Romero, Yuri e Memphis. E ele mata o Corinthians nessa estratégia de meio campo. Por quê? Vou dizer para vocês aqui, na minha opinião, que ele já mata o Corinthians no primeiro tempo. Porque o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras com quais jogadores no meio campo? Com Ranieri e José Martínez. Ah, corintianeiro José Martínez fez o pênalti, é um jogador bastante estabanado, mas é um jogador que marca pra caralho. É um jogador que tem o sangue pulsando. É um jogador que não para de correr a nenhum minuto. Desculpa, fiel. É um jogador que dá o sangue pelo time. É um jogador que fomos campeão brasileiro sim. É um jogador que deu sustentabilidade pra zaga, ele e o Ranieri como volantes. Por quê? Você solta o Carrillo, cara. Você solta muito mais o Carrillo no meio campo. E outro meio que está. Quando ele tira o José Martínez e coloca o Breno Bidon, ele acaba com o André Carrillo na partida. Ah, mas por quê, corintianeiro? Porque a gente fica com um volante só. Então o André Carrillo tem que segurar mais. Vocês podem ver que o André Carrillo não estava jogando tão perto da área a todo momento. Tinha hora que ele atacava. Mas ele tem que segurar mais o Carrillo, porque o Breno Bidon não marca ninguém. Não marca nem a sombra dele que fica do lado. O Breno Bidon não marca ninguém. E o Breno Bidon nem fez uma partida mal ontem para criticar. Só que ele não marca ninguém, o Breno Bidon. Então você tira o André Carrillo da zona de conforto e você traz o André Carrillo para marcação, que hoje é um dos nossos melhores jogadores que temos no Corinthians. Então quando ele tira o José Martínez, que são 2 volantes de contenção, Ranieri e José Martínez são 2 volantes de pura contenção, de pura marcação. Quando você tira um e só deixa um pitbull no meio campo, só deixa um cara de marcação forte, você destrói o André Carrillo, porque o André Carrillo tem que segurar mais para o Breno Bidon jogar livre lá na frente. Então, esse foi um dos cruciais do Ramon Dias na partida de ontem, cara. E detalhe importante que a gente tem que falar aqui, tá? O corintianeiro, o Memphis não jogou, o Yuri Alberto errou gol, não jogou bem também, Romero errou gol, não jogou bem também. Fiel, a bola não chega, não tem meia de criação.
O Corinthians não tem criatividade nas jogadas. Quando eu falei que um dia antes do jogo, falei a melhor formação para o Corinthians hoje é o Memphis ir armar a partida. Deixa o Memphis armar, coloca o Romero e o Yuri Alberto no ataque. É simples, o Memphis vai fazer aí o que o Rodrigo Garro faz, tá? Ele vai fazer melhor do que o Breno Bidon, sem sombra de dúvidas, essa armação do Corinthians, tá? Então, lógico que a gente sofre aí com a ausência do Rodrigo Garro, mas você tem que adaptar com as peças que tem. Então, quando ele tira o José Martínez, ele mata o time. E o Renato Gaúcho, que muitos criticaram, tá? Muitos criticaram o Renato Gaúcho aqui nesse canal, que na época que ele estava sendo cotado para ser treinador do Corinthians, ele acabou com o jogo. Quando ele tira, no segundo tempo ele fez uma substituição, acabou com o jogo. E o Ramon Dias vai e enche o time de atacante, como ele já fez antes. E você fica com volantes armando o time, que não tem armação nenhuma, com um time cheio de atacante. Então, realmente é um Corinthians bastante deficitário na mão do Ramon Dias. Não precisamos aqui ficar pontuando sempre os erros do treinador, porque são erros graves, tá? Ramon Dias hoje não serve para ser treinador do Corinthians e vai sair a qualquer momento, tá, fiel? E Dorival pode chegar no Corinthians também a qualquer momento, tá? E cara, vamos ser sinceros aqui, essa demissão do Ramon Dias está totalmente conectada ao senhor Matheus Donelli. Então eu não sei se eu agradeço o Matheus Donelli ou critico, mas uma coisa é certa, o Matheus Donelli não serve para ser goleiro do Corinthians. O Matheus Donelli não serve para ser nem reserva, nem terceiro goleiro do Corinthians. Esse goleiro ele tomou em 2 jogos 3 gols lá do meio da rua. 3 gols de muito, muito longe. E não vem falar para mim que não quer bola indefensável não, eu até respeito sua opinião. Mas foi muito longe, fiel. Não interessa se a bola foi uma pancada, se foi forte. O que você tem que analisar, como um cara que joga no gol, é a distância que a bola percorreu até chegar no gol. Pela distância ter bastante distância entre goleiro e jogador, por ter bastante distância, o goleiro tem que chegar na bola. Ele é um goleiro sem explosão, ele é um goleiro com um bracinho de jacaré. Ele é um goleiro baixo, é um goleiro que não serve para o Corinthians. 3 jogos, fiel, contra o Palmeiras ele tomou 2 gols de muito longe, contra o Fluminense também. E se continuar no gol do Corinthians, vai continuar levando gols de muito longe, porque ele é totalmente ruim. Ele é deficitário, ele não serve para ser goleiro do Corinthians. Se o Hugo Souza tá no gol, garotinho, o Hugo Souza não toma os 2 gols contra o Palmeiras e não toma esse gol lá do meio da rua contra o Fluminense, que aí poderia resultar num empate, né? De repente o Corinthians aí poderia nem ter feito pênalti, poderia ter resultado no empate aí entre Fluminense e Palmeiras, e o Ramon estaria no cargo, que seria ruim para nós. Então, de repente, o Matheus Donelli aí até nos ajudou com esse, vamos dizer assim, com esses gols que ele tomou e na possível demissão do Ramon Dias, que deve acontecer ainda hoje, tá, fiel? Então, um Corinthians totalmente apático, um Corinthians que está perdendo de novo o seu fator de ser forte dentro de casa, um Corinthians que foi campeão, que fez 2 brilhantes jogos com raça, determinação, com sangue no olho contra o Palmeiras. Nenhum dos jogos, nem mesmo contra o Vasco, o Corinthians ganhou. Eu vi essa determinação nos jogadores, então realmente chegou o momento agora do Ramon Dias cair do cargo do Corinthians, e isso deve acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, Ramon Dias não será mais treinador do Corinthians, tá, fiel? E Dorival Júnior podendo assumir o timão. Então, o que é de informação que eu tenho para trazer para vocês é que Ramon Dias vai cair a qualquer momento e Dorival Júnior pode assumir também a qualquer momento. Podemos ter uma surpresa com o Tite, mas pelos valores eu acredito que Dorival Júnior será o treinador do Corinthians a qualquer momento, tá? Antes da gente encerrar o vídeo, para acabar de encerrar o cargo do Ramon Dias no Corinthians, o Memphis fez uma dura crítica ao treinador ontem na zona mista, tá? Naquela zona de entrevistas, onde ele disse as seguintes palavras, tá? O time está jogando muito distante, uma distância de 50 metros de um jogador do outro. Isso não é futebol, um time que dá bastante espaço. Isso não é futebol. Eu sei avaliar quando eu erro e fico muito nervoso quando eu sei que poderia ter feito melhor. Ele se autocriticando pela partida que fez, mas também detonou o Ramon Dias, dizendo que o time é muito espaçado, que o time joga
entre os jogadores com uma distância muito longa, e isso realmente é treinamento, e isso realmente o Memphis está certo. Então, depois de uma dura crítica dessa, do jogador mais caro do time, do jogador mais importante do time, obviamente que não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais vestiário para o Ramon Dias continuar no Corinthians. Realmente é um treinador que está nos prejudicando e chegou o momento, agora é o momento de sair Ramon Dias, tá? O que vocês acharam dessa declaração do Memphis? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessas declarações de Memphis Depay? Comentem, tá, fiel? Porque de tarde tem mais vídeo do Corintianeiro já com uma possível demissão de Ramon Dias e falando aí de um novo treinador, certo? Meu muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!